Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Eu sou o psicanalista Alexandre Patrício e no vídeo de hoje eu vou dar algumas sugestões de leitura para quem quer iniciar aí o processo de estudo em psicanálise. Eu vou falar tanto de livros que abordam a psicanálise de forma geral, num contexto geral, como também para quem quer iniciar os estudos da obra freudiana, tá certo? O primeiro livro que eu vou mostrar para vocês é de uma autora que eu gosto muito, é uma psicanalista e historiadora francesa que se chama Elisabeth Roudinesco. Vocês vão ouvir eu sempre falar dela aqui no nosso canal, ela é uma psicanalista muito importante, com várias obras já traduzidas em português. Os livros dela, por sinal, são muito bem vendidos aqui no nosso país. E quando eu vou começar a lecionar psicanálise nas universidades, nas graduações, por exemplo, eu sempre inicio a partir desse livro. É um livro muito curtinho, olha, não é tão grosso, né? Ele tem uma explicação muito didática, muito clara, ele dá um parâmetro geral do que seria a psicanálise. Então muitas pessoas perguntam, o que é psicanálise? Quando começou? Só fala de Freud? Qual que é a diferença da psiquiatria para a psicanálise, da psicologia? Então a Roudinesco dá um parâmetro geral do que seria a psicanálise nesse livro que se chama Por que a Psicanálise, da editora Zahar. Tá? É um livro já antigo, ele é de 2000, se eu não me engano, a primeira vez que ele foi traduzido aqui no nosso país. Mas é um livro muito atual. Ela tem um comparativo entre o tratamento psicanalítico e uma crítica ao excesso da medicalização. Enfim, tem vários capítulos aí muito interessantes. E eu recomendo esse livro em primeiro lugar para quem quer começar os estudos em psicanálise, tá bom? Ele dá uma visão, como eu já disse, bem ampla do que seria a psicanálise. Bom, o segundo livro que eu vou mostrar para vocês, na verdade, são dois vocabulários, um vocabulário e um dicionário. Então, sempre perguntam, né, o que é transferência, o que é narcisismo, pulsão de morte, id, ego, superego, complexo de Édipo, sexualidade. Então, tem dois livros que mostram esses verbetes de forma muito clara, muito didática também, muito organizada. O primeiro deles é um livro bem completo, um dicionário bem completo, que se chama Dicionário de Psicanálise, também organizado pela Elisabeth Roudinesco e pelo Michel Plon. Ele é um dicionário que traz os verbetes, a exploração dos verbetes de forma muito histórica. Então é bem detalhista, ele traz todo o conteúdo, de onde surgiu o verbete, por exemplo, transferência, quando que o Freud cita o termo transferência pela primeira vez. Enfim, é um dicionário bastante histórico, por isso ele é bem complexo, assim, no sentido de trazer muitos verbetes. A Roudinesco teve um detalhe de abordar, por exemplo, autores de psicanálise aqui. Então tem o verbete Melanie Klein, tem o verbete Wilfred Bion, Sandor Ferenczi, tem o verbete repressão, resistência, tem as psicopatologias, enfim, é muito completo. E traz esse olhar mais histórico próprio da Roudinesco, ok? Bom, o segundo é o vocabulário de psicanálise do Pontalis e do Laplanche. Então, esse livro também é maravilhoso, ele vai trazer vários termos psicanalíticos, porém não tem a profundidade histórica que a Roudinesco traz, mas tem uma ênfase mais clínica, digamos assim. Então ele traz os conceitos mais atrelados ao campo clínico, não tão específicos de forma histórica, ok? É excelente também para quem quer saber o que é transferência, o que é narcisismo, o que é Édipo, tá? Bom, agora chegando no Freud, né? Muita gente me pergunta, como é que eu começo lendo Freud? Eu começo no próprio Freud, eu começo em ordem cronológica, eu começo pela interpretação dos sonhos, que é a obra inaugural da psicanálise. Por onde que eu começo a estudar o Freud? Bom, se você ainda está com medo, receio de mergulhar no Freud de fato, comece lendo autores que falam, que comentem a obra freudiana. Aqui no Brasil a gente tem uma série de livros já traduzidos ou até de autores brasileiros que fazem esse trabalho. O Renato Mezão, professor meu da PUC, ele é um grande comentador e historiador e pesquisador da obra freudiana, né? A gente tem aquele livro fantástico dele, O Tronco e os Ramos, que tece toda uma cobertura histórica aí da psicanálise. A gente tem o Freud Trama dos Conceitos, que é fantástico, o Freud Pensador de Cultura, vários livros do Mezan que são ótimos, tá? Bom, mas para quem quer começar uma leitura ali mais para principiantes,
tem uma coleção muito gostosa que eu já indiquei ela lá no meu Instagram, que é a coleção Para Ler Freud. São vários livrinhos pequenininhos que tratam do tema do narcisismo, da obsessão, da neurose, psicose e perversão, da sexualidade infantil. Então, são vários livrinhos escritos por vários psicanalistas brasileiros que apresentam a teoria do Freud de forma assim bem sucinta, clara, até com exemplos clínicos, alguns recortes mais atuais. Então vale a pena. Essa coleção Para Ler Freud é da editora Civilização Brasileira do Rio de Janeiro. Tá? Então tem a coleção toda, vocês acham para vender em sites de compras, ok? Bom, outro livro que eu gosto bastante, que comenta a obra freudiana, é esse aqui, ó, Ler Freud, Guia de Leitura da Obra de Sigmund Freud. Ele é escrito pelo Jean-Michel Quinodos. É um livro muito claro também, muito didático. Ele traz recortes históricos, ele comenta os textos do Freud, faz algumas críticas, ele faz algumas relações do Freud com outros autores. Então, por exemplo, Melanie Klein não utiliza muito esse termo que o Freud criou, o Bion desenvolveu essa ideia posteriormente, o Sandor Ferenczi teve um problema epistemológico em relação ao Freud nesse conceito. Então, vale a pena porque ele vai localizando o leitor dentro do arcabouço freudiano com os bastidores históricos. Além de ser um guia muito gostoso aí para começar os estudos do Freud, tá? Bom, tem um livro que saiu recentemente de uma coleção da editora Zagodoni que eu gosto bastante. Eles têm vários dessa coleção. Por que Klein, por que Winnicott, por que Bion, por que Laplanche, e tem esse Por que Freud hoje. Né? É interessante a gente pensar que eles diferenciaram esse livro marcando aqui com a palavra hoje. Então, por que é importante a gente estudar o Freud hoje, na atualidade? Né? Um cara que começou a desenvolver suas ideias lá em 1890, fez a sua primeira publicação histórica em 1900, por que a teoria dele ainda é relevante? Então a gente tem vários autores que comentam a relevância do Freud, não só psicanalistas, mas filósofos, neurocientistas. Tem aqui um texto do Siddhartha Ribeiro, do Renato Mezan, da Maria Rita Kell, do Joel Birman, Daniel Kupperman, Christian Dunker. Enfim, excelentes autores aí que escrevem textos super relevantes, salientando a importância da gente ler o Freud na atualidade, ok? Então, eu super indico esse livro para quem quer ter um contato aí com a importância do Freud nos dias atuais. Bom, eu quero saber um pouco da vida do Freud. Qual que é a melhor biografia? Né? A do Ernest Jones, a do Peter Gay, enfim, qual que é a melhor biografia? Bom, para mim, a melhor biografia do Freud é essa mais recente, também lançada pela Elisabeth Roudinesco. Eu acho que vocês já perceberam que eu sou um fã dela, declarado. Mas eu acho ela excelente, então essa biografia é muito histórica, muito detalhada. Ela teve acesso a arquivos que estão guardados lá na Biblioteca de Washington, nos Estados Unidos. Ela pôde fazer toda uma série de documentação aí, mais detalhada, mais específica da vida do Freud. Então ficou uma excelente biografia. Além disso, a Roudinesco escreve muito bem, é uma leitura muito fluida, então eu acho que vale a pena vocês lerem essa biografia para terem ideia de quem foi o Sigmund Freud. Aí com todos os bastidores históricos e as fofocas aí dos meios. Bom, agora eu quero começar a ler o Freud mesmo. Por onde eu começo? Né, eu já falei, eu vou em ordem cronológica, eu vou seguindo um roteiro específico. Bom, a dica que eu dou é, começa a ler o Freud por aquele assunto que você se interessa, por aquilo que você gosta. Eu quero textos mais políticos, eu quero textos mais sobre a arte, eu quero textos mais sobre a cultura, eu quero textos mais clínicos. Enfim, vai por aquilo que você gosta e tem interesse. Se você nunca teve contato com a obra do Freud, eu tenho algumas recomendações para fazer. A interpretação dos sonhos, apesar de ser uma obra inaugural, é uma obra complexa. O Freud está ali com um olhar bastante positivista sobre a psicanálise, tentando comprovar a psicanálise como uma ciência positivista. Ele tinha essa necessidade, né? E depois ele acabou abrindo mão disso e a obra dele flui bem melhor, né? Ele acaba vendo que a psicanálise não quer ser aceita no meio das ciências positivistas, ele desiste dessa ideia e acaba desenvolvendo uma ciência própria através de um olhar clínico e do trabalho com a subjetividade.
Bom, então quero começar a ler o Freud. Hoje a gente tem uma obra publicada pela editora Blusher, que se chama O Manuscrito Inédito de 1931. Foi um texto que Freud escreveu, que ficou meio perdido aí durante um tempo, e recentemente ele foi traduzido do alemão para o português. Então, esse manuscrito inédito de 1931 já é um texto tardio das ideias freudianas. Vamos lembrar que em 1920 o Freud publica Além do Princípio do Prazer. E ele nos apresenta a ideia de pulsão de morte, que muda significativamente a estrutura do seu pensamento. Em 1923, o Freud cria aí a segunda tópica, que a gente conhece como id, ego e superego, ou isso, eu e supereu, conforme a tradução que vocês queiram. Então, em 1931, as ideias do Freud já estavam bastante maduras. Então ele apresenta essas ideias aqui nesse manuscrito, ele vai falar de sexualidade infantil, ele vai falar da pulsão de morte, ele vai falar do Édipo, e tá uma escrita tão didática, tão clara. Então eu sempre falo para os alunos, eu quero sentir o Freud, me apaixonar por ele, pela escrita dele, começa por esse manuscrito que agora a gente tem o privilégio de contar aí com uma excelente tradução, tá? Então é uma excelente obra aí para a gente dar o pontapé inicial. Outro texto do Freud que eu super recomendo são as 5 lições de psicanálise. O que seria as 5 lições de psicanálise? Foram as conferências que o Freud fez na Universidade de Clark, nos Estados Unidos, a primeira e única vez que ele veio para a América do Norte. Então ele dá essas conferências na Universidade de Clark em 1909 e ele organiza a publicação delas em 1910. Então, é uma apresentação pública, não eram só médicos que estavam na plateia, tinham outros alunos, pesquisadores que estavam ali ouvindo Freud. Então ele também escreve de uma forma muito clara, muito didática, mas tem esse problema, né? Por ela ter sido publicada em 1910, a psicanálise ainda era uma criança. Ela tinha 10 aninhos, não estava tão madura assim, né? Como 1931. Então dá para vocês terem uma ideia inicial do que seria a psicanálise nessas 5 lições de 1910, ok? Eu sempre utilizo essa versão aqui da Companhia das Letras, esse livrinho roxo, que é bastante legal e tá uma tradução muito bem feita, então na verdade é a que eu mais prefiro, tá? A editora Autêntica agora, recentemente, também está lançando as traduções do Freud, que são excelentes. A Autêntica e a Companhia das Letras são as melhores, tá bom? Bom, e é claro, um clássico que eu sempre falo, já falei lá no Instagram, vou repetir aqui, as conferências introdutórias à psicanálise, que engloba textos de 1916 a 1917. Então, tem vários textos aqui, ele vai falar sobre os atos falhos, os xixes, os sonhos, vai falar sobre repressão, vai falar sobre a sexualidade, eu acho as conferências assim muito esclarecedoras para quem quer ter uma noção também do pensamento inicial freudiano. Vamos lembrar que em 1916 e 1917 o pensamento do Freud estava amadurecendo, né? Ele tinha aí mais 20 anos, mais 22 anos aí de tempo para escrever. Ele vai morrer em 1939, então a obra dele ganha uma outra dimensão até 1939, tá? Bom, como eu falei para vocês, essas são as minhas indicações básicas, aquelas que eu considero fundamentais para iniciar os estudos em psicanálise. Outra coisa, gente, leiam e estudem. Não dá para a gente ficar baseado em achismo, em trechinhos de internet, em textos aí que circulam nas redes sociais. Às vezes a gente vê, nossa, esse pensamento foi o Freud quem disse. Não, não foi ele quem falou, né? Às vezes pegam aí um pensamento aleatório de outro autor, jogam como se tivesse sido Freud, e quando a gente tem um estudo mais aprofundado, a gente vai saber o que é verdade e o que é mentira. Então eu sempre recomendo uma leitura, de fato, aí dedicada à obra do Freud, à psicanálise, para a gente saber do que se trata, para a gente saber o que a gente está falando aí ou compartilhando, tá certo? Bom, essas são as minhas dicas, eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, comentem, compartilhem e não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ok? Um beijo e até a próxima!